Bom, gente, hoje a gente vai apresentar um trabalho de microbiologia em que a gente vai falar da paracoccidioidomicose. Os alunos que vão apresentar são o Maicon, eu que sou a Natália, o Raí, o Tiago e a Yasmin. Bem, o que é a paracoccidioidomicose? Ela é uma micose sistêmica, endêmica na América Latina, causada pelo fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis, e ela foi descoberta em 1908 por Adolfo Lutz, que conseguiu cultivar o fungo de uma lesão e isolar ele. A infecção ela ocorre através da inalação de propágulos do fungo, presentes provavelmente no solo, que vão alcançar os pulmões e vão se disseminar por vias hematogênicas ou linfáticas para outros órgãos, como o baço, fígado e etc. Bem, o agente etiológico da paracoccidioidomicose, ele apresenta um dimorfismo termodependente. E aí vai haver duas formas que ele vai poder ter um modo de vida dele. A 25 graus Celsius e a 35 graus Celsius. Bem, a 25 graus Celsius, que é nessa primeira imagem, a gente pode ver na letra A, representada pela letra A, o fungo ele vai se apresentar na forma de micélio, que a gente chama de forma M, que apresenta um aspecto de hifas finas e septadas com clamidoconídeos terminais ou intercalados. E a 37 graus, que é a imagem B, são encontradas na forma de leveduras arredondadas, que a gente chama de forma L. E eles se mostram isolados ou em pequenos agrupamentos de células. Eles podem apresentar brotamentos únicos ou múltiplos. E aí, essa fase a gente vai chamar de parasitária, porque ela é encontrada causando lesões no tecido do hospedeiro humano ou animal. E também, essa imagem microscópica, ela vai lembrar muito a roda de leme de navio, ou também pode ser reconhecido como orelhas de Mickey. E aí, do lado, a gente tem o meio de cultura, onde as leveduras estão formando colônias de cor creme e aspecto crebiforme. Então, na primeira imagem, ela está em meio agar, incubada a 25 graus Celsius, e na imagem B, ela está incubada a 37 graus Celsius, e ela vai ter uma colônia leveduriforme rugosa. E ela está em meio de favaneto. Gente, boa noite. Meu nome é Maicon. Eu vou falar um pouco do desenvolvimento da doença, que é a paracoccidioidomicose. Então, a paracoccidioidomicose, ela, como já foi dito, é uma doença infecciosa causada pelo Paracoccidioides brasiliensis. Pode evoluir de uma forma aguda a crônica de diferentes formas. Então, como já foi dito também, ele tem duas formas de vida, né, que é a miceliana, que ele não está na forma parasitária, e a forma leveduriforme, que é a que ele já está parasitária. Mas como que acontece para ele para ele virar para leveduriforme? Como já foi dito também, acima de 35 graus, ele já possui essa forma de levedura, e o fungo, no momento da inalação, né, que geralmente acontece nas lavouras, dentro de fazendas, roças, ele é inalado pelo indivíduo que está trabalhando ali cotidianamente, e ao entrar para o pulmão, né, que como ele é inalado, ele entra para o pulmão pelo primeiro órgão. Ele vai se desenvolver, vai pegar a temperatura acima de 35 graus Celsius e vai começar a se desenvolver na sua forma parasitária. Essa proliferação, né, esse desenvolvimento, ele acontece, na maioria das vezes, por brotamento múltiplo, mas também pode acontecer por brotamento único. E quando eles entram no pulmão, eles vão diretamente para os bronquíolos terminais. Os bronquíolos terminais é uma parte, né, do pulmão, e ele se liga também aos alvéolos pulmonares e transforma dessa forma como uma forma parasitária. E o que acontece depois que ele se forma como levedura?
Os macrófagos, que são que é a parte do sistema imune do corpo, ele fagocita esse fungo, né, essa levedura que está dentro do pulmão, e começa a se replicar ali. Nesse início, que tem essa replicação, o pulmão ele está normal, como a gente pode observar na imagem, né? Tem um pulmão comum, que está totalmente sem manchas, ele somente a chapa, né, dele sem doença. E assim que ele começa a se replicar, ele começa a fazer formas no pulmão de asa de borboleta. Se vocês repararem bem, na primeira foto, que está a barra azul, ele se encontra duas asas de borboleta. Se você usar a imaginação, tem duas asas de borboletas dentro do pulmão. E é o que o fungo faz. Esse processo todo, ele é semelhante à tuberculose, porque não tem como, no início, né, separar. O médico ali, ele vai primeiramente desconfiar de uma tuberculose, mas de imediatamente, com processos de exames específicos, ele vai acabar descobrindo a paracoccidioidomicose. Enfim, quando ele começa, essa é a fase simples da doença. Quando ele começa a entrar na fase complexa, já é o momento que ele está se espalhando pelo corpo. Como que ele vai se espalhar pelo corpo? Ele chega, após a replicação do pulmão, ele vai se aderindo às linfas, e dessas linfas ele já vai passando pelo sistema sanguíneo, né, que se conduz com veias e artérias, e vai se conduzindo para outros órgãos. Fígado, baço, cérebro, e como também eu coloquei no e-book, mas não está nesse slide, tem uma tabela que diz, né, a maior propagação do paracoccidioidomicose no corpo humano, onde fala que o pulmão é a taxa mais alta, né, porque é o primeiro contato do fungo, e brônquio, tem as infecções generalizadas, e com isso ele vai gerando também vários sintomas, que é úlcera na pele, pode gerar sintomas graves no cérebro, deixando graves consequências também, mas tem como falar do tratamento, que vamos propor para vocês mais tarde. E é isso. Obrigado pela apresentação. Oi, gente, eu sou a Yasmin e eu vou falar sobre a população suscetível à paracoccidioidomicose. Entre as ocupações bem definidas, 70% dos óbitos ocorrem em trabalhadores rurais envolvidos em agricultura intensiva. Essa população é considerada vulnerável porque geralmente não dispõe de acesso fácil aos serviços de saúde, o que resulta num diagnóstico tardio e, consequentemente, a doença já vai estar num estágio mais avançado. A doença humana ela tem sido atribuída à exposição ao habitat do fungo através do trabalho agrícola, principalmente através do cultivo de café, algodão e tabaco. Foi também evidenciada uma nova especialização da endemia em face das transformações ambientais, econômicas e migratórias, ocorrida no território brasileiro. A análise geográfica das taxas de internação e mortalidade configurou dois padrões de distribuição espacial da doença. O primeiro padrão, ele é mais concentrado nas áreas tradicionais das regiões Sudeste e Sul, abrangendo 60% das internações e 70% dos óbitos, com polos mais descentralizados, abrangendo diversos municípios atribuídos pelo interior dessas regiões. O segundo padrão, ele é na distribuição ao norte do Brasil, evidenciando uma faixa transversal de maior concentração, com cerca de 27% das internações e 26% de óbitos, particularmente na borda sul da Amazônia e em parte da região pantaneira, o que surge uma correspondência com a área de expansão da fronteira agrícola. No entanto, esse cenário epidemiológico pode mudar como resultado da evolução das práticas agrícolas, uma vez que o uso de pesticidas e queima de plantas se tornou uma prática comum. O uso do fogo pode elevar significativamente a temperatura do solo, tornando inóspito para as espécies de paracoccidioidomicose.
Muitos fungicidas agrícolas são derivados de azóis, o que pode levar a uma redução nas espécies de paracoccidioidomicose no ambiente. Um dos aspectos mais peculiares da paracoccidioidomicose é a sua distribuição por gênero, porque em adultos com a forma crônica, a paracoccidioidomicose é mais prevalente entre os homens entre as idades de 30 a 60 anos. A proporção média de homens para mulheres é de 13:1 no Brasil, mas pode chegar até 70:1 em outros países da América do Sul, o que é, assim, uma diferença muito grande. Então, e essa distribuição, ela é atribuída à capacidade do estrógeno de inibir a transformação de micélio ou conídeos para a levedura, protegendo as mulheres adultas do desenvolvimento da doença, mas não da infecção. É importante notar que a alta proporção de homens e mulheres não é observada em indivíduos pré-pubescentes, que podem apresentar a forma aguda ou subaguda da doença. Pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar falando sobre o tratamento da doença. O diagnóstico ele é realizado com exames de sangue e biópsia, né? E após a confirmação dele, o médico infectologista ele poderá orientar o tratamento com antifúngicos, já que essa micose sistêmica ela é graças à inalação dos esporos do fungo que estão presentes no solo e em vegetais, né? Exemplos de antifúngicos que ele pode receitar é o fluconazol, o cetoconazol, o itraconazol ou a anfotericina. Bem, além disso, o tratamento ele pode ser feito em casa, né, com o uso dos comprimidos, e pode durar de meses a anos. Nos casos mais graves, em que há intensa fraqueza ou comprometimento grave dos pulmões e outros órgãos, pode ser necessária internação no hospital e a utilização de medicamentos mais potentes na veia, como a anfotericina e a rifampicina. Ademais, o fisioterapeuta também atua nesse caso clínico com a fisioterapia respiratória, a intensiva e a dermatofuncional. A respiratória, já que a doença, né, ela é adquirida através da respiração. Como profilaxia, uma das medidas de prevenção mais comentadas são a de evitar o fumo, a bebida alcoólica e fazer o tratamento de parasitoses intestinais, porque são muito comuns nesses pacientes e agravam a doença, a micose sistêmica, né? Além disso, como o fungo, o Paracoccidioides brasiliensis, ele vive no solo e no ambiente, nos vegetais, é difícil estabelecer formas de prevenção, né? Aí são recomendados cuidados para as pessoas que trabalham em áreas rurais, como ter atenção para a higiene pessoal, lavando sempre as mãos e banhando-se ao fim do dia, além de sempre usar os equipamentos de proteção individual, como vestuário apropriado, luvas, máscaras e botas. Bom, gente, meu nome é Tiago e eu vim falar da intervenção fisioterapêutica no tratamento da paracoccidiomicose. O que acontece? Quando a gente fala de tratamento, a gente tem que entender que o tratamento principal é feito através dos antifúngicos receitados por um infectologista. A fisioterapia, de uma maneira geral, vai entrar como um coadjuvante. Ela atua principalmente nos casos severos, tratando as sequelas da infecção que são formadas pela forma residual da doença. O que acontece? A gente está tratando de um fungo que pode comprometer qualquer órgão, aparelho ou sistema. Só que ele tem um foco pulmonar que ocorre devido ao primeiro órgão que ele entra em contato ser o pulmão. Nas formas graves, a gente vai ter os sintomas de pneumonia, como citado anteriormente, que são dor no peito, tosse com secreção ou não, muita falta de ar, respiração desritmada, entre outros. E tudo isso, a gente vai ter uma intervenção direta da fisioterapia intensiva, que vai ser a primeira linha de frente, que vai, na tentativa de manter a integridade das vias.
que acontece? A fisioterapia intensiva, ela vai vir para fazer o controle respiratório daquele paciente que acabou de chegar num hospital, por exemplo. E é o fisioterapeuta intensivista que cuida de procedimentos, por exemplo, como a intubação. Só que todos esses processos deixam sequelas na pessoa que passa pela doença. Essas sequelas já vão ser tratadas pelo fisioterapeuta formado em fisioterapia respiratória. Ele vai vir para recuperar a respiração normal, digamos assim, daquele paciente e tratar todas as sequelas que deixaram um déficit, que deixaram uma respiração comprometida naquele paciente. Outra coisa que acontece é que, pela sua capacidade de comprometer qualquer coisa, basicamente, a paracoccidioidomicose pode se manifestar nos vasos linfáticos. Nos vasos linfáticos, a gente vai ter um comprometimento do sistema linfático, a gente vai ter inchaço residual, a gente vai ter um mau funcionamento de uma forma geral. Para isso, a gente já tem o fisioterapeuta formado em massoterapia, que é o nosso massoterapeuta. O massoterapeuta, ele pode exercer drenagem linfática, que é uma técnica desenvolvida para controlar o fluxo dos vasos linfáticos. Ou seja, pro tratamento das sequelas e até mesmo da doença no geral, quando é em vasos linfáticos, a drenagem linfática vai vir auxiliando o indivíduo a se livrar dessa infecção e a se livrar de inchaços e ajudar também no posterior das sequelas, que, como eu havia dito, as sequelas vão deixar o paciente com um mau funcionamento e o fisioterapeuta vai recuperar, digamos assim, e auxiliar esse déficit que o paciente vai ter no sistema linfático. Além do sistema linfático, a gente também tem a possibilidade de infecção de sistema nervoso. Quando proliferado em sistema nervoso, a gente vai ter muitas sequelas para o paciente. Entre elas, a gente tem fraqueza muscular e déficit motores. Para isso, a gente tem o fisioterapeuta neurofuncional. Ele vai entrar recuperando movimento, recuperando amplitude de movimento, na verdade, recuperando força, recuperando todas essas sequelas deixadas pela doença. Ele vai entrar fortificando e fazendo com que o paciente consiga se recuperar dessas sequelas. Além disso, ainda em nível de sistema nervoso, a gente também tem relatos de cefaleias, que são dores de forma geral na cabeça, e convulsões relatadas. Esse tratamento a gente pode indicar uma outra área da fisioterapia, que é a fisioterapia em acupuntura. Essa técnica chinesa foi estudada e desenvolvida e hoje é comprovada a sua eficácia no tratamento das cefaleias e das crises de convulsão. Para além disso, a gente também tem a proliferação a nível de pele, e aí a gente tem a fisioterapia dermatofuncional. Quando a nível de pele, a paracoccidioidomicose gera úlceras na pele. E essas úlceras incomodam, geram secreções, um desconforto no geral. A fisioterapia dermatofuncional vai vir tratando essas úlceras, recuperando o tecido, além de trazer um melhoramento estético. No mais, é isso. Essas são as nossas referências. E muito obrigado pela atenção de todos.